Contabilidade Básica, aula 96. Esse nosso curso de Contabilidade Básica tem como referência o ano de 2011. Eis que em dezembro de 2011, o CPC 00, que trata da estrutura conceitual básica, sofre modificação. Então, para deixar o curso atualizado, eu volto aqui ao estúdio para regravar as aulas 96 a 105, tá? Vamos ver os pontos principais do CPC 00. Olha aí, é porque o CPC anterior, o 00 anterior, né? O texto anterior, ele era de 89, tá? Então, sofreu essa modificação e o próprio CPC já avisa que virão outras mudanças. Esse processo é contínuo, sempre que necessário, mudança. Tá bom? Aqui, em PDF, nessa aula 96, já tem o CPC atualizado. Se você for lá na aula 1, no teu PDF inicial, com as 100 primeiras questões, eu modifiquei as questões, tá? 92 a 100, adaptando ao texto do novo CPC, para deixar tudo redondinho. Ok, ilustres? Então é só pegar lá. O CPC, ele está estruturado em... O CPC 00. A gente está falando aqui do CPC 00, tá? O CPC está estruturado em 4 capítulos. 4 capítulos, tá? Os capítulos 1 e 3, eles já foram elaborados em conjunto pelo IASB e pelo FASB. IASB, Normas Internacionais de Contabilidade, né? FASB, lá dos Estados Unidos, não é isso? Eu não disse na aula anterior que eles iam começar a se entender? Tá bom? Então, já foi feito em conjunto por eles. O capítulo 2 está em aberto, ele vai ser feito ainda. Vixe, mais coisa no futuro, professor? Mas não sofra com isso. Vamos trabalhar com o que a gente tem no momento. E o 1 e 3, novidades aí, né? Elaborados, FASB e IASB, em conjunto por eles. O capítulo 2 vai ser feito ainda, então não tem nada no capítulo 2. Só tem o título. E o capítulo 4 diz respeito a várias coisas que vêm lá do texto anterior. Por isso que é chamado de texto remanescente. Embora a gente diga assim, texto remanescente, há mudanças aqui também. Tá bom? Pro quadro. Olha aí. O CPC 00, tá? Ele tem 4 capítulos. O capítulo 1 trata do objetivo da elaboração e divulgação de relatório contábil financeiro de propósito geral. Valeu, né? Se acostume com isso. Relatório contábil financeiro de propósito geral. Pense nas demonstrações contábeis, meu filho. Olha, os pronunciamentos do CPC, todos eles não são feitos com fins didáticos não, tá? Com a preocupação assim de, vamos usar uma linguagem aqui bem tranquila, um negócio bem mastigadinho, recheado de exemplos, pra galera que tá aí iniciando na contabilidade, levar numa boa. Claro que não, não é assim, tá? Beleza, ilustres? Então, conforme você vai avançando na contabilidade, você tem que fazer uma leitura bem desencanada do CPC. Para um estudo objetivo para concurso, que é o que interessa aqui, em vários momentos você vai ler e, dependendo do assunto, rapaz, se cair isso aqui, é verdade. Pronto. Que coisa triste, professor. Mas é verdade, beleza? Pro quadro. Então, o capítulo 1 traz os objetivos. Por que eu elaboro? Para que divulgar relatório contábil financeiro? Tá bom? Ele tem 21 parágrafos.
esse OB aqui é de objetivo, tá bom? São 21 parágrafos. Tá? O capítulo 1 está numerado do OB1 até o OB21. Ok. O capítulo 2 a gente já viu. Vai ser acrescentado futuramente. Olha, o capítulo 1 vai tratar do seguinte, olha. Esse relatório contábil financeiro é destinado principalmente a quem, hein? Qual é o tipo de informação que esse usuário primário, digamos assim, mais necessita? Tá? É o objetivo, enfim, desse relatório. O capítulo 3 traz as características qualitativas. Houve mudança em relação a isso. Eu tenho agora características qualitativas, tá certo? Diferentes do que eu tinha anteriormente. A gente vai ver isso numa boa, tá, pessoal? São 39 parágrafos. 39 parágrafos, tá? Numerados aí, ó, de QC1 a QC39, tá? De característica qualitativa. E no capítulo 4 eu vou ter o texto remanescente. Muito do que a gente viu lá atrás. Quais são os elementos? O que é o ativo, passivo, receita, despesa, PL, né? O conceito disso. Para reconhecer o que é que eu faço, como é que eu vou mensurar e outras coisas, enfim. Tem uma galerinha aqui que vem lá do texto remanescente. São 65 parágrafos, tá? Ou seja, no total, até o momento, pessoal, 125 parágrafos, né? Ó, juntando isso, isso e isso. Ok? A gente vai ver todos eles aqui? Não. Eu vou abordar alguns pontos principais. Tá, ilustres? Olha aqui. A resolução 137 do CFC 1374 de 11, que foi de dezembro de 2011. Por que eu estou falando isso? Só para alertar o seguinte. Não é um pronunciamento, professor, do CPC? Vai falar sobre o pronunciamento do CPC ou sobre a resolução do CFC? Decida, homem. Ilustres, isso vale para todos os assuntos do CPC, olha. O CPC, ele solta um pronunciamento. Esse CPC 00, o CPC 01, 02, enfim, qualquer CPC. O CPC, ele não obriga ninguém não tem força para obrigar ninguém não, tá? O CFC, a CVM, o Bacen, sim, né? Poder normativo, digamos assim. Então, o CPC solta um pronunciamento, aí o CFC aprova através de um pronunciamento, de uma resolução do CFC. Ou seja, tornando obrigatório aqui o CPC, entendeu? Mas vai ser o mesmo texto. O texto aqui da resolução do CFC é o texto lá do pronunciamento do CPC. Então, tanto faz pegar o texto do CPC 00 e pegar o texto da resolução CFC que aprovou. No caso, é essa aqui, a resolução. Vai dar na mesma. Tanto faz como tanto fez. Vai ter também uma deliberação. CVM. Tá? Aprovando. Então, para o CPC do teste de recuperabilidade, por exemplo, do impairment, vai ter um CPC, vai ter uma resolução do CFC com o mesmo teor, tá? E vai ter uma deliberação CVM. Essa deliberação vai ser uma folhinha, só dizendo assim, ó, aprova o pronunciamento tal. Pronto. Então não sofra. Para um determinado assunto, vai ter o pronunciamento em si, vai ter uma resolução do CFC aprovando o dito pronunciamento, né? Trazendo o mesmo texto, enfim, do pronunciamento, e vai ter uma deliberação da CVM. Essa é a regra, tá? Só curta e grossa, aprovando o teor do CPC. Beleza. Esse CPC 00, ele tem um prefácio, tem uma introdução e depois parte para os capítulos, tá certo?
Olha, no prefácio, deixa eu destacar o seguinte. Eu vou ler coisas aqui, pessoal. Tem probabilidade maior de cair, mas todo CPC 00 é importante, tá? Então, recomenda a leitura lá do PDF que está na aula 96. Recomendo. Se você está começando agora na contabilidade, não nesse primeiro momento. Não faça isso, tá? Para você, ó, que já acompanhou o curso todo aí e tá avançando na contabilidade, vai lendo, se acostumando com os termos, tá bom? Mas iniciar os estudos na contabilidade direto por algum CPC, não faça isso de jeito nenhum, por favor. Olha aí, ó. No capítulo 3, que trata lá das características qualitativas, né? As principais mudanças foram quais? Divisão das características qualitativas em características qualitativas fundamentais, antes não tinha esse seriado, e características qualitativas de melhoria, tá? As características qualitativas fundamentais são as mais críticas, as mais importantes. Quais são elas? 2, relevância e representação fidedigna. Representação fidedigna é o novo nome de confiabilidade, digamos assim. Então, o mais importante, o mais crítico, relevância e representação fidedigna. Características qualitativas de melhoria são menos críticas, mas ainda assim altamente desejáveis. Quais são? São 4. Comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade. Ok, ilustres? A gente vai ver lá no capítulo 3, tá? Isso aqui é só o prefácio, um trecho do prefácio, na realidade, né? Continuando ainda, olha. A característica qualitativa confiabilidade foi redenominada de representação fidedigna. Tá? Então, saiba que o que era confiabilidade, agora é representação fidedigna. Tá bom? A característica essência sobre a forma foi, isso aqui é texto do CPC, foi formalmente retirada da condição de componente separado da representação fidedigna. Antes o CPC falava em uma parte em representação fidedigna, em outra parte em essência sobre a forma, tá certo? Então, a característica, isso mudou, a característica essência sobre a forma foi formalmente retirada da condição de componente separado da representação fidedigna, por ser considerado isso uma redundância. A representação pela forma legal, que difira da substância econômica, não pode resultar em representação fidedigna. Blá, 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 blá. Se eu já estou retratando a essência sobre a forma, é claro que já estou conseguindo aí chegar na representação fidedigna. Tá bom? Olha aí, a característica prudência, ou conservadorismo, né? Antes a norma falava sobre isso. Foi também retirada da condição de aspecto da representação fidedigna, por ser inconsistente com a neutralidade. Tá? Perdeu bagagem aí, digamos assim, a prudência, o conservadorismo. Digamos assim, né? As subavaliações de ativo e superavaliações de passivo, tá? Vão mudar, né, a quantificação dos elementos do patrimônio. E isso, meu amigo, ó, vão gerar, assim, desempenhos posteriores inflados, tá? Isso é incompatível com a informação neutra. Neutra. E informação neutra tem tudo a ver com a característica primária, ou seja, crítica importante, que é a representação fidedigna. Tá certo? Um blá blá blázinho inicial, a gente vai entrar lá nos 4 capítulos e vai avançar nessa história aqui. Até já!